Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. O Senhor quer nos levar a algum lugar hoje. Amém? Leva-me mais fundo do que já estive. Quem quer ir mais fundo? Levanta a mão. A gente precisa sair do raso, né, irmãos? Deus tem muito mais nas profundezas. Fala assim: Deus quer me levar para um novo lugar. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, ó Deus. Te agradecer pela presença do Teu Espírito Santo aqui nesta igreja. O Senhor está tocando em nossos corações, Pai. Eu creio que o Senhor quer fazer algo nesta noite. O Senhor tem algo grande, o Senhor tem algo forte para fazer nesta noite, Senhor, eu creio. E eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Quebra todo impedimento, toda dureza de coração, Senhor, toda falta de entendimento, as correntes, Senhor Jesus, a religiosidade, Pai querido, o preconceito, quebra tudo nesse momento. Que possamos nos conectar contigo, Senhor, e entender aquilo que o Senhor quer nos falar, o Teu recado nesta noite, Pai. Mas eu tenho certeza que o Senhor já está trabalhando. E o Senhor quer fazer grandes coisas nesta noite, eu creio. O Senhor colocou isso no meu coração. E o Senhor já está trabalhando. Não vai ser a partir dessa palavra, o Senhor já está trabalhando. A pessoa que saiu da sua casa para vir aqui nesta noite, o Senhor já está trabalhando na vida dela. Em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor me use, Pai querido, como instrumento. Que a minha voz seja a Tua voz, Pai querido, em nome de Jesus. Pois o Senhor fala em L, falou comigo e falará através de mim, em nome de Jesus, eu creio, Pai. Obrigada, Senhor. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Ezequiel. Acharam o livro de Ezequiel? Antes de lermos aqui o capítulo, é o capítulo 37 de Ezequiel. Mais para o finalzinho. Capítulo 37 de Ezequiel, profeta. Antes de entrarmos nessa passagem, nessa mensagem, eu queria só contextualizar quem foi Ezequiel. Ezequiel foi um profeta muito usado. Filho de Buzi, pertencia a uma família sacerdotal. Vocês estão comigo, irmãos? E Ezequiel levou cativo a Babilônia. Foi a época que muitos judeus foram levados escravos, aqui fala cativos, escravos, para trabalhar na Babilônia, para servir ao rei Nabucodonosor. De propósito da vida de Ezequiel, a mensagem profética de Ezequiel era ao povo judeu, não era aos que não conheciam o Senhor dos Senhores, pelo contrário, era ao povo que conhecia a esse Deus. Então ele aqui você vê as passagens, ele estava falando para a igreja do Senhor, para aqueles que conheciam ao Senhor. E o propósito da vida de Ezequiel, isso, por favor, aumenta um pouquinho meu retorno, está ótimo. É relembrar as pessoas do Deus que eles serviam. Porque quando a gente não sabe dessa realidade, irmãos, você ser escravo de alguma coisa, hoje nós somos livres. E o povo saiu da sua casa, saiu da sua terra, saiu de tudo aquilo que eles tinham, para ir para um outro povo, uma outra cultura. E esse povo estava rebelde, estava desacreditado de Deus, estava murmurando, estava triste, estava angustiado, estava bravo, esquecendo quem Deus era, esquecendo o que Deus fez na vida deles. E a carta de Ezequiel, o livro de Ezequiel, se você puder ler um dia, você vai ver que ele está falando com o povo, está falando: ei, meus filhos,
Tomem cuidado, advertindo, cuidado com os falsos deuses, porque aquele povo, aquela época o povo era cabeça dura. Deus fazia grandes coisas, daqui a pouco eles estavam adorando outros deuses novamente. Então Ezequiel estava advertindo o tempo todo a igreja. Presta atenção, igreja, pare de adorar outros deuses. Eu sou o Senhor dos senhores. Esses dias eu falei uma coisa aqui na escola bíblica que é verdade. Fala assim comigo: meu Deus é ciumento. Sabia que o nosso Deus é ciumento? Eu e você, nós somos criados para única e exclusivamente adorar o nosso Deus. E quando o lugar do nosso Deus é trocado por algo ou alguém, Deus fica furioso porque Ele é ciumento. Lembra daquela música? Tem ciúmes de mim. É sobre isso. Então, o profeta Ezequiel estava na Babilônia. E o fato interessante é que Ezequiel, Jeremias e Daniel estavam acontecendo ao mesmo tempo. Essas cartas, esses livros estavam sendo escritos ao mesmo tempo. Daniel estava trabalhando na corte, dentro do castelo, junto com o rei. Mas Ezequiel estava com o povo. Ao mesmo tempo, essas duas pessoas tão importantes da palavra estão trabalhando. Só um parênteses, tá bom? Daniel estava dentro, lembra os manjares? Lembra dessa passagem de Daniel, que ele recusou e fez um propósito? Tudo acontecendo no mesmo tempo. E uma coisa interessante, que a gente vai ver daqui a pouco, é que Ezequiel, em todo o seu livro, ele é chamado de filho do homem. Fala assim comigo: filho do homem. Para que ele entendesse que ele é um ser humano e que ele depende único e exclusivamente da presença de Deus. Então, para que ele lembrasse que o que Deus ia fazer com ele através da vida dele era para ele se ligar que não era por ele. Então você vai ver nos capítulos, filho do homem fala assim, filho do homem. Desculpa, as cartas falam isso. Filho do homem, profetiza, filho do homem, fale isso. O recado é esse: filho do homem. Eu falo para você, filho do homem, eu e você, nós não somos nada, nós dependemos do Senhor. Amém? Você acha que o Deus de Ezequiel, de Daniel, que livrou os amigos dele da fornalha, mudou? Sabe o que muda? A minha fé e a sua. A minha fé e a sua fé é o que muda, mas Deus não muda. Ele continua no mesmo lugar. Se a gente sente que Deus não está conosco, querido, pode ter certeza, isso aqui é Deus, sou eu que estou fazendo isso aqui, ó. Deus não se afasta. Deus te ama, Deus me ama, Deus tem grandes coisas para a nossa vida, mas vamos voltar para a vida de Ezequiel, amém? Vamos ler então, capítulo 37, o vale de ossos secos. Fala assim: Deus quer me levar para um lugar. Vamos ler então lá, capítulo 37, só tomar água aqui. Vocês já repararam que quem prega bebe água? Dá um nervoso, irmãos. Em nome de Jesus, você vai estar aqui no meu lugar um dia, pregando. Para muitas e muitas pessoas. E você vai se lembrar: puxa vida, eu lembrei porque ela bebe tanta água, que dá nervoso. Aleluia. Porque não é uma coisa... Se eu falasse do meu trabalho, se eu falasse da minha família, tudo bem. Mas é um temor, porque eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando das coisas de Deus. Então a gente tem um temor muito grande, mas amém. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, olha só, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabe. Só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses
ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar entre vocês, entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Fala assim, vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Essa foi só a ordem. E aí Ezequiel profetizou. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem. E diga-lhe, assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Eram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano Senhor: ó povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. É forte demais isso, irmãos. A gente está falando aqui de morte. A gente está falando de ossos secos. Vale, só para começar, é vale. Vale já é lugar de escuridão, de solidão. E além de vale, é vale de ossos secos. Vale onde não tem vida. Só um parênteses aqui, se você não conhece a história da nossa igreja, a Aimee, a nossa fundadora, a visão que ela teve para se inspirar na igreja quadrangular foi através do profeta Ezequiel, no capítulo 1. E de onde vem a igreja quadrangular? Leia lá, Ezequiel capítulo 1. Deus levou Ezequiel a um vale. Deus permite que coisas aconteçam. Muitas vezes Ele pega na sua mão e te leva. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Puxa vida, mas ele não era profeta? Pois é, pode acontecer comigo e com você também. Passar pelo vale. Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Para que o avivamento acontecesse naquele lugar, ele precisava de uma pessoa. Eu gostaria que você desse uma olhadinha assim ao seu redor. Quantas pessoas nós temos aqui? O avivamento começa na minha vida e na sua vida. O avivamento começa dentro do nosso quarto, sozinhos. É Deus que lá fala conosco. O avivamento começa, não precisa de multidões de pessoas. Ele começa através de uma pessoa, através de você. E através da sua palavra, daquilo que sai da sua boca. Mas eu coloquei alguns pontos aqui para a gente analisar. A situação daquele lugar representava o diagnóstico do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. Era uma morte espiritual. Parece que está falando dos nossos dias de hoje, não parece, irmãos? Tantos deuses, não é verdade? Tantas coisas que tomam o lugar do nosso Deus.
Tantas coisas que nos tiram do foco. Será que nós estamos passando pelo vale? Será que nós não estamos nesse vale? Será que a gente não conhece ninguém que esteja nesse vale? E a situação que Deus mostra para Ezequiel é esse vale de ossos secos. É o diagnóstico da vida espiritual daquele povo, que estava morto, que estava incrédulo. Será que a gente não está um pouco assim? Incrédulo? Sabe por que a gente toma esse diagnóstico? De acordo com aquilo que a gente fala, irmãos. A sua palavra tem poder. Profetiza, filho do homem. Mas vamos voltar lá. Aqui eu coloquei 4 pontos. Eu não tinha contado, contei agora. Secura. Os ossos estavam sequíssimos, que demonstra a morte há muito tempo. Silêncio. Não havia vida ali. A gente percebe, a gente fala, né? Ai, criança traz vida à casa. Porque é impossível uma casa que tem criança ter silêncio, não é verdade? Se você for na minha casa e falar, gente, se passar lá e falar, essa família é meio louca. Porque é criançada gritando, e quando a gente tinha cachorro, então é cachorro latindo atrás de criança, e aquela falação. Ou seja, quando você ouve barulho, é porque tem vida, naquele lugar não tinha vida, havia silêncio. Dureza, os ossos estavam sequíssimos, duros, endurecidos. Será que o nosso coração não está assim? Incrédulo, endurecido, seco, silencioso. Eu não consigo falar com Deus e Deus não consegue. Parece que não consegue, não. Parece que Ele não me responde. Inércia. Eu acho que essa é uma desses pontos mais duros. Nada se movia ali. Por causa da morte que imperava. Tudo que tem vida, tem barulho, tem movimento. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Vou só falar uma coisa engraçada aqui que eu lembrei. A barata, ela engana a gente, né? A barata, você acha que ela morreu, que ela fica durinha assim. Vocês já viram isso, irmãos? Eu várias vezes achava que a barata tinha morrido, porque ela estava intacta. A hora que você ia mexer nela, a safada virava e estava viva. A barata... Quando a gente chegar no céu, a gente vai discutir com Deus muita coisa que Ele fez, que fala sério, né? Mas tudo que não se move, tudo que não se movimenta, tudo que não faz barulho, está morto. Ou seja, Deus está falando comigo e com você. Você está se movimentando? Seu coração está duro demais? Há muito silêncio. Eu não consigo orar. Está tudo duro, está tudo seco, está tudo escuro. Eu tenho certeza absoluta que Deus já está quebrando barreiras, já está fazendo coisas. Já está abrindo um buraco no meio do vale, para que a luz entre e você veja a luz. Mas preste atenção, irmãos, no que Deus está falando, filho do homem. Você está nesse vale de ossos secos? Você está assim nessa situação? Dureza, silêncio, incredulidade, colocando outras coisas no lugar de Deus. Irmãos, não pense que é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu já coloquei muitas vezes o meu trabalho na frente de Deus. Eu já deixei muito de fazer as coisas de Deus porque eu queria trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais eu trabalho para Deus, mais felicidade eu tenho. Mais eu conquisto as coisas. A matemática do céu é diferente da nossa. Se você tiver 4 empregos e não tiver relacionamento com Deus, você só vai morrer espiritualmente e vai se afundar. Experimenta não dar o dízimo.
Você vai ganhar dinheiro, vai ganhar o dinheiro, vai ganhar o dinheiro e vai continuar endividado. Agora eu faço um desafio, experimente dar o dízimo. Tudo que nós pastores estamos aqui falando para a igreja é para que você se desenvolva, para que você cresça. O prédio precisa de manutenção, é óbvio. Mas, até o pastor Genésio estava falando hoje, se a gente analisar a vida dos judeus, se a gente realmente conhecer a palavra de Deus, a gente vai ser cada vez mais rico. E isso não é pecado, desde que o seu coração seja primeiro de Deus. Deus seja o centro de todas as coisas. Mas Deus quer que você tenha abundância em todas as coisas. Só que quando a gente pensa assim, de adorar outras coisas, nossa, porque eu vou, sei lá... A deusa, como que é que tem um elefante lá, uma trompa de elefante, aquela mulher que tatuam no corpo? É uma figura hindu lá, enfim, eu vou ficar adorando essa mulher. É só os extremos. Não, porque agora eu só acredito em horóscopo. Os horóscopos, então, nossa, que absurdo. Gente, não é isso. São as coisas pequenas. A gente é muito enganado pelo diabo, porque a gente acha que as coisas do diabo são ruins, e são assim para passar uma rasteira na gente. Não, são coisas gostosas, são coisas bonitinhas, fofinhas, e que vão entrando assim, devagar. Então presta atenção. E qual é a postura de um profeta? Deixa eu só ver aqui. Qual a postura que um profeta tem que ter? Fala assim comigo: eu sou um profeta. Você sabia disso? Nós somos profetas na nossa casa, nós somos profetas no nosso trabalho, nós somos profetas nos nossos familiares, no meio que a gente vive nós somos profetas, e eu já vou te provar por quê. Qual a postura do profeta? A dependência, verso 2, ele me levou de um lado para o outro. A dependência, o profeta, você, tem que depender de Deus. Se Deus está falando, olha, vai lá, obedece. Se Deus está falando, não faz isso, não faça isso. Seja dependente, aquele que depende, que acredita, que confia, que faz. Quando você confia, quando a pessoa é dependente financeira, tipo assim, depois de uma certa idade, às vezes a pessoa se torna dependente. Então você só faz aquilo que aquela pessoa deixa. Você faz aquilo que Deus deixa ou você é teimoso? Deus não está deixando. Mas eu vou mais um pouquinho, vou ver o que dá. Mas não vai acontecer nada agora. Profeta do Senhor, seja dependente dEle. Outra postura, visão. Ver o que Deus está mostrando. Eu já fiz de conta que Deus não tinha me dado uma visão. Você já fez isso? Deus te dá uma visão, coisa da minha cabeça, não deu não. Faz de conta que não é comigo. Queridos, se Deus te mostrou, se Deus colocou aquela pessoa no seu coração, se Deus, de alguma forma, te mostrou alguma coisa, faça. Faça aquilo que Deus está te mostrando. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja esse canal de bênção. Você foi feito para isso. Percepção. Ouvir a voz de Deus. Estou falando tudo contrário ao vale de ossos secos, porque Ezequiel foi quem foi profetizar no vale de ossos secos, mas essa era a pessoa de Ezequiel, um profeta. Ele ouviu a voz de Deus, ele percebeu, o Senhor está me mandando fazer isso, então eu vou fazer. O Senhor está me mandando fazer aquilo. O livro de Ezequiel é o tempo todo ele obedecendo a voz de Deus. Na maioria das vezes, a gente está o tempo todo ouvindo a nossa própria voz. Sabia que a sua mente mente? A sua mente mente para você. Às vezes você não está com fome, mas a sua mente fala, estou com fome. Então você sente fome. É verdade isso, irmãos, isso é psicologia. Por isso que falo, se você não está com vontade,
você não vai fazer nada. Você tem que vencer essa vontade, porque a sua mente, ela não quer nenhum esforço. Eu não estou com vontade de ir na igreja. Vai. Tem que enganar. Tem que enganar o inimigo, enganar a mente. A hora que ela vê, você já está lá na igreja. Eu não estou com vontade de orar. Irmãos, você já sentiu vontade de alguma coisa? Só comer, eu acho. Não é verdade? É a única coisa que a gente faz assim, tá tranquilo, tá gostoso, vou comer. Você fica brigando com a sua mente, come, não. Por quê? Porque é prazeroso. Agora, tudo que demanda esforço vai ser uma guerra contra a sua mente. Então, aquilo que Deus te disser, você mentaliza. Por isso que fala, renovai a vossa mente. Olha como tudo tem ligação. Se você renova a sua mente, se você dá comando para a sua mente, as coisas acontecem. E por último, profetizar. O que tem saído da sua boca, irmãos? Nós somos profetas, nós estamos vendo aqui que nós somos profetas, somos colocados aqui nesse tempo para profetizar. Talvez você esteja passando pelo vale de ossos secos, nesse vale de silêncio, de dureza, de escassez. E o que você está fazendo para isso mudar? Reclamando? Mas meu marido não presta. Mas que casa suja. Mas que casa feia. Mas que carro velho. Mas que criança chata. Que emprego chato. Que infeliz esse menino. Irmãos, o que nós temos falado? As palavras têm poder, nós vimos aqui. Tudo que você fala tem poder. O que você tem declarado sobre as situações de vale? Nós temos que profetizar. Eu não estou vendo. Ezequiel não via solução para aquilo que ele estava vendo. Você já imaginou você ir num cemitério? Porque no cemitério é tudo bonitinho, fechadinho. Agora imagine você ser levado por Deus num lugar desse. Quem já foi no cemitério à noite, tudo apagado? Misericórdia, irmãos. Eu sinceramente não gosto de enterro, porque é ruim lá. O que tinha que a pessoa ver, já foi, já tem que fazer em vida. Depois que morreu, acabou. Mas eu odeio esses lugares. Me dá medo. Você acha que Ezequiel não teve medo? Deus levou ele para aquele lugar. E às vezes você está diante dessa dificuldade, desse vale. Camila, eu tenho uma dívida que você não faz ideia do tamanho da minha dívida. É o vale, é o seu vale. Camila, eu estou com um problema de saúde que aos meus olhos não tem saída. Não tem saída no meu casamento, não tem saída na minha família, não tem saída entre os meus familiares. Não tem saída nessa igreja, não vejo saída. E o que você está dizendo diante de tudo isso, irmãos? O que eu estou dizendo diante de tudo isso? Reclamando? Murmurando? Não, você tem que profetizar vida. Por mais que você não veja. Por mais que você não veja, quando você profetiza é algo que você não está vendo, mas você está declarando que aquilo vai acontecer. É você usar a sua fé para que aquilo venha acontecer. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo que o Alexandre vai me dar chocolate todos os dias, mas eu profetizo que isso vai acontecer. Eu ainda não estou vendo essa igreja lotada. Aqui a gente batizando muita gente até a janela, mas eu profetizo que isso vai acontecer em nome de Jesus. Que aqui será um lugar de viciados, drogados, pessoas que precisam do amor de Jesus, que se encontram no meio desse vale, que não vê saída. Mas é isso que nós precisamos profetizar. Meu Deus, né? Mas que negócio barulhento, o som às vezes não está tão bom, a cadeira às vezes não está tão ajustada. Eu queria algo diferente, então profetiza coisa melhor, não adianta ficar reclamando, irmãos. Deus está falando para mim e para você, profetiza. Com a fé, você não está vendo, mas eu estou com você. É Deus que guiou Ezequiel para este lugar, é Deus que está te guiando. Você está no vale de ossos secos? Você conhece alguém que está no vale de ossos secos? É permissão de Deus, irmãos. A nossa vida
tem consequência dos nossos pecados. E isso é inevitável. Mas tem coisas que Deus permite que aconteça. E permite que aconteça para que a glória dele seja manifestada. Todas as vezes que algo muito sério, aos meus olhos, é muito ruim e difícil de resolver, eu penso que é isso. Deus permitiu que eu passasse por isso, para que a glória dele seja manifestada. E detalhe, tudo que a gente passa hoje, amanhã você vai estar ajudando alguém que está passando pelo mesmo problema. É assim que acontece. Deixa eu seguir aqui o que eu coloquei. E quando você profetiza, irmãos, quando eu não estou vendo minha casa própria quitada, mas eu profetizo que eu vou trabalhar, que eu vou conquistar, Deus vai me ajudar. Eu não sei ainda a estratégia que eu tenho para falar de Jesus, mas eu profetizo que eu vou ganhar almas. Eu profetizo que meu pai, que os meus filhos, que a minha mãe, que os meus avós vão conhecer a Jesus. Eu profetizo que eu vou sair desse lamaçal do pecado. Eu profetizo bênção, eu profetizo alegria, eu profetizo paz. Chega de falar besteira, irmãos. Se não tem nada para falar, fica quieto. Ao invés de falar abobrinha, fora palavrão. Que o que mais tem hoje é crente falando palavrão. É inaceitável isso. Esses dias eu sentei com a Marina, ela é adolescente, e tem conversa que a gente precisa ter com os filhos. Fui no dicionário, pegando as palavras mais chulas, vamos dizer assim, as palavras mais feias que a gente ouve, porque isso é normal, nem todo mundo conhece Jesus, nem todo mundo tem essa consciência. Enfim, antes de até aceitar Jesus, eu não gostava de falar palavrão, porque eu acho que isso, nós somos templo do Espírito Santo, isso empobrece. Eu não estou falando de dinheiro não, mas diminui quem Deus é quando a gente fala essas coisas. E eu fui no dicionário, fui mostrando coisa por coisa. E ela foi arregalando o olho assim. É feio, irmãos. Pelo amor de Deus, se você tem o hábito de falar palavrão, profetiza coisas boas. Ah, mas eu não tenho como, é minha forma de me expressar. As pessoas falam, né? Ai, é minha forma de se expressar. Com coisas ruins? Eu deveria até falar aqui, mas não vou falar, senão vocês vão ficar escandalizados. Mas tem gente que fala o palavrão e não sabe nem o significado. Eu fui com ela lá no dicionário, mostrar para ela. Eu falei, nunca fale isso. Você entendeu? Quando você fala isso, esse significado está saindo da sua boca. Então, quando a gente está diante do problema, irmãos, eu não estou vendo saída. Eu estou de saco cheio dessa situação. Não adianta ficar falando isso. Fala, Senhor, eu te entrego. Eu não estou vendo saída. Eu, na minha limitação, não vejo saída, Senhor. Não consigo ver uma solução para essa pessoa. Mas eu profetizo que essa pessoa vai se libertar. Eu profetizo que essa pessoa vai mudar. Ela vai deixar de ser fofoqueira, ela vai deixar de ter um coração ruim. Ela vai te aceitar, ela vai mudar as atitudes. Amém? E quando a gente profetiza, quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, olha o que aconteceu. Versículo 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. A gente não faz ideia do poder da profecia, o poder da palavra. Profetiza que Deus está fazendo, é Deus quem vai fazer, não é você, não é a sua palavra. Mas Deus está fazendo isso, Deus estava juntando osso com osso. Pequenininho, os ossos do ouvido são minúsculos, e juntando tudo. Está uma bagunça talvez a sua vida, irmãos, mas Deus vai ajuntar, Deus vai organizar. Profetiza sobre a sua vida. Força e revestimento. Versículo 6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. A seguir ele me disse... Não, 8.
Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Depois, esse é o último. Deus pode fazer todas as coisas. Deus quebra todo diagnóstico. O médico, ele estudou, ele fez pós-graduação, ele fez mestrado, MBA, não sei o quê, mas ele continua sendo filho do homem. Ele continua sendo homem, limitado. E nós servimos a um Deus que não tem limites. O Deus do impossível, que Ele pode fazer sim, de ossos secos, de uma situação feia, de uma situação escura. Uma linda coisa. Tem uma música da Gabriela Rocha que a gente começou a cantar aqui, que é Vida aos Sepulcros, que torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele muda todas as situações. Ele pode todas as coisas. Mas vai depender do que eu e você, do que a gente tomar uma posição e fazer algo. Porque não dá para depender só de Deus. Deus precisa de uma pessoa para fazer acontecer. Ele pode fazer, é óbvio, mas Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. E por último, quando você profetiza, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida. Olha que coisa linda. Quando eu profetizo, Deus faz tudo novo. Esquece o que passou. Esquece o que passou. Você vai conseguir mudar o que aconteceu às 14 horas do dia de hoje? Não, irmãos. A gente não vai conseguir mudar nem o que aconteceu às 19 horas. O que passou, passou. Deus está trazendo vida para nós nessa noite. Deus está trazendo avivamento, trazendo vida ao que estava morto. Mas eu não me considero uma pessoa morta, mas então Ele está trazendo mais vida para que você seja mais vivo. Eu já estou muito bem, eu estou cheio, então Deus vai transbordar de uma forma que as pessoas vão beber daquilo que você tem, está sentindo, está bebendo também. Deus quer sempre mais, nunca menos. Ao abrir a sua boca, olha para mim, ali pode sair vida ou pode sair morte. Não reclame depois se as coisas acontecerem da pior forma. Foi você que declarou isso para a sua vida. Ah, mas então eu tenho poder? A gente está vendo que sim. A sua palavra tem poder, a sua fé tem poder. Ai, mas as coisas não mudam. Acontece alguma coisa diferente. Nossa, mas não muda nada nessa casa mesmo, hein? Que saco. Ah, você é imprestável. Você não presta. Esqueci uma palavra que não é palavrão, mas é uma palavra difícil que a gente escuta. Não é imprestável. Hã? Alguém falou? Desgraçado. Desgraçado, infeliz. Irmãos, da sua boca pode sair vida e pode sair morte. O que você quer que aconteça na sua vida? Que as coisas mudem para o bem, profetiza. Que as coisas continuem indo do mal a pior. Reclame. Reclame. Você vai ver como o diabo vai ficar feliz. A hora que você reclama, ele aplaude, fala isso mesmo. Porque quando você fala, aquilo lá você escuta. Quando você fala, você escuta, e isso vem para o seu coração, e isso vai sendo alimentado, e aquilo você vai acreditando naquilo. Tanto é que as pessoas,
Autoajuda? Primeiro, irmãos, não existe autoajuda. A nossa ajuda vem do céu. Ai, porque eu consigo, eu posso, eu vou. Você vai, você consegue se você tiver Deus com você. Você consegue, você pode sim. Mas a sua ajuda vem do alto, irmãos. Para com isso. Ai, vou ficar lendo livro de autoajuda, ficar me olhando no espelho. Ai, ajoelha e ora, fala: Senhor, confirma no meu coração aquilo que você quer. Me ajude a passar por isso. Irmãos, nós não conseguimos. Esses profetas de autoajuda hoje está errado. Porque nós por nós mesmos não conseguimos nada. Nós dependemos de Deus. Nós fomos criados por Deus para adorar a Ele. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, é Deus puro. A misericórdia, a graça. Então esse negócio de ficar olhando no espelho, as pessoas não falam, né? Olha no espelho, fala lá: você é poderoso, você é lindo. Você é lindo mesmo, você não precisa ficar olhando para o espelho. Você é criação de Deus. Você é lindo do jeito que você é. Você já reparou que uma narina é diferente da outra, um olho é diferente do outro, um dente é diferente do outro, é tudo diferente num só corpo. E nós somos um corpo, por isso que nós somos diferentes. Essa é a beleza da criação, não é verdade? Senão existiria só leão, só girafa. Cada um tem um significado. E cada um foi feito para executar certas coisas. Então, diante de um problema, diante de um vale de ossos secos, diante do silêncio, quantas vezes eu já passei pelo vale? Cada um aqui já passou por um vale, ou talvez esteja no meio do vale, passando por ele, vendo esses ossos secos, vendo que às vezes não tem vida, não tem saúde, não tem futuro. Mas Deus está falando para você: profetiza. Você não está vendo, mas profetiza que vai dar certo, que vai acontecer, que Deus vai fazer, que vai multiplicar. Amém? E para finalizar, que eu já passei do horário muito, perdão. Começaram a falar aqui, eu vou fazer de novo para vocês falarem. A hora que eu falar que eu vou acabar, vocês falam: ah, então agora eu vou acabar. No versículo 14, parte B. Olha que coisa mais linda e preciosa. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Deus te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Deus até hoje falou que ia fazer e não fez? Quem é falho sou eu e você. Promete e nunca cumpre. Deus falou e vai fazer. Ele está falando hoje: vai, entra. Se tem medo, vai com medo mesmo, não tem problema. Se está inseguro, vai inseguro mesmo. Porque eu estou com você, eu que vou te dar a direção, eu que vou colocar as palavras na sua boca, eu que vou colocar as pessoas no seu caminho, eu que vou abrir o caminho, eu que vou abrir o mar, eu que vou fazer acontecer. Sou eu que vou fazer, não é você. Eu sou o Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele falou, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei o vale que você está passando, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e pensasse nesse vale. Ai, estou passando por muitos vales. Amém. E você vai começar a profetizar sobre isso. Senhor, transforma, aviva, cura, multiplica, restabelece, faz acontecer. Senhor, eu coloco diante de Ti, profetizo vida, eu profetizo saúde, eu profetizo alegria, eu profetizo a paz. Eu quero que você comece a falar nesse momento, com voz alta, porque Ezequiel não chegou lá e falou assim: profetizo que os vários ossos.
Eu profetizo que os vales dos ossos secos venham a viver. Eu profetizo que isso aconteça. Eu profetizo que os ossos venham se juntar. Eu profetizo a vida, eu profetizo a esperança. Eu queria que você levantasse a sua voz, para que o seu coração ouvisse aquilo que você está falando. Amém? Pode começar. Abra a sua boca, irmãos, profetiza, fala em alto e bom som. Ninguém está te ouvindo, ninguém quer saber se você está falando certo ou errado. É Deus que está te ouvindo agora, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está fazendo novas coisas, Pai querido. O Senhor está trazendo renovo, o Senhor está trazendo avivamento, Senhor. Tudo que estava morto, tudo que estava seco, tudo que estava escuro, em silêncio, o Senhor está fazendo barulho, está trazendo movimentação, Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, em Teu nome, no Teu santo nome, que os casamentos estão sendo restaurados, Senhor Jesus. Pessoas estão sendo libertas de vícios, Pai querido, a cura, Pai querido, em nome de Jesus eu profetizo a fé, Senhor Jesus, a ousadia, neste lugar o avivamento, que muitas almas serão ganhas através dessas vidas. Eu profetizo a Tua paz nos lares, eu profetizo, Senhor Jesus, muito amor, Senhor, muito e muito amor, Pai querido. Eu profetizo, Senhor, que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sobre essa igreja. Eu profetizo, Senhor Jesus, nós estamos profetizando, Senhor Jesus, aquilo que muitas vezes nós estamos nem vendo, nem acreditando muito, Senhor, mas pela fé nós estamos profetizando que o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai nos usar, o Senhor vai nos levar, e nós vamos ver, nós vamos ouvir, nós vamos seguir, Senhor Jesus. Eu profetizo aqui um grande exército, assim como esses ossos foram juntados, a pele foi estabelecida, a carne, os tendões, e um grande exército se levantou. Eu profetizo que esse é um grande exército que o Senhor está levantando, Senhor, para ganhar almas, para falar do Seu amor, para falar da Tua bondade, da Tua misericórdia, para que eles vivam, Senhor, os Teus milagres. E que através dele, Senhor, muitas e muitas e muitas pessoas se acheguem. Eu profetizo um grande exército, Senhor. Um grande exército, Senhor, que o Senhor está levantando neste lugar. E eu creio que o Senhor já fez. O Senhor não fará, o Senhor já fez. Tudo aquilo que eles colocaram diante de Ti, o Senhor já fez. Já estabeleceu. Já colocou carne, já colocou osso, ou seja, trouxe a existência. E nós iremos testemunhar aquilo que o Senhor fez, o avivamento que o Senhor trouxe na área que cada um precisa, no nome de Jesus, ó Pai. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti,
Eu creio em Ti. Por isso nós devemos profetizar. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vejo saída, eu não vejo situação para o governo, para a minha família. Enfim, irmãos, às vezes a gente não vê saída, mas nós temos que profetizar vida, vida abundante, cura, libertação. Nós às vezes não estamos vendo, assim como diz essa música. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu profetizo pelo que eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Aleluia.